Dinâmica das populações. O tamanho das populações deve manter-se mais ou menos constante ao longo do tempo em ecossistemas em equilíbrio. Alterações no tamanho de uma população podem determinar alterações em outras populações que com ela coexistem e interagem em uma comunidade estável, provocando desequilíbrios ecológicos. Potencial biótico. O potencial biótico de uma população corresponde à sua capacidade potencial para aumentar o seu número de indivíduos em condições ideais, isto é, sem que nada haja para impedir esse aumento. Quando o homem introduziu coelhos na Austrália, estes reproduziram além do limite, pois lá não havia alguns dos fatores de resistência ambiental à população de coelhos. Resistência ambiental são os fatores ambientais que inibem e controlam o crescimento populacional de uma espécie. Quando o homem introduziu o vírus da mixomatose na população de coelhos da Austrália, esta voltou a apresentar um crescimento normal. A curva de crescimento de uma população é sempre menor do que a curva do potencial biótico dessa mesma população, pois a resistência do meio ambiente limita o crescimento dessa população. Densidade da população. A densidade corresponde ao número de indivíduos de uma população em uma determinada área ou volume. O crescimento de uma população depende de dois conjuntos de fatores. Um, que contribui para o aumento da densidade, do qual fazem parte a taxa de natalidade e a taxa de imigração. E outro, que contribui para a diminuição da densidade, do qual fazem parte a taxa de mortalidade e a taxa de emigração. O modo como esses dois fatores interagem determina se e como o crescimento da população sofre variação. Quando a taxa de natalidade é alta e a de mortalidade é baixa, a população está crescendo e o índice de crescimento é maior que 1. Ao contrário, quando a taxa de mortalidade é mais alta do que a de natalidade, a população está diminuindo e o índice de crescimento é menor que 1. Fatores bióticos reguladores do tamanho da população. Competição intraespecífica. Competição interespecífica. Predação. Parasitismo. Esses fatores são estudados em relações ecológicas. Quando em uma população ocorre fenômeno da superpopulação, ou seja, aumento do número de indivíduos acima da capacidade do meio, vários mecanismos de retorno à densidade anterior podem ser verificados. Um deles é a emigração. Um exemplo de emigração como resposta à superpopulação pode ser dado pelos lemingues, pequenos roedores que habitam as tundras da América do Norte e da Eurásia. Esses animais têm alto potencial reprodutivo, podendo apresentar verdadeiras explosões populacionais a cada 3 ou 4 anos. Quando isso acontece, grandes grupos de lemingues emigram da região em que ocorreu a superpopulação sem direção definida. Têm sido registrados numerosos casos em que, mesmo diante de obstáculos como rios, lagos ou precipícios, os lemingues não detiveram sua marcha e mergulharam nesses locais morrendo.
O mecanismo que determina essa grande imigração, que pode levar ao suicídio coletivo, parece ser desencadeado por alterações hormonais decorrentes da superpopulação. Dessa forma, a população que apresentou a grande explosão numérica retorna à densidade compatível com os recursos do meio.